Nas últimas décadas, a humanidade tem se sensibilizado contra ações de crueldade e maus tratos contra animais domésticos e silvestres. Vários países criaram regras mais rígidas de proteção aos animais. A sociedade parece começar a entender que os animais realmente devem ser protegidos contra crueldades e maus tratos. Os atos de maus tratos vão além do espancamento. Manter preso permanentemente em correntes ou em locais pequenos e sujos, ou ainda não abrigar do sol, da chuva e do frio, ou deixar sem ventilação ou luz solar, negar assistência veterinária a um animal doente, ou ainda deixá-lo sem água e comida, também são considerados maus tratos. Mas o que fazer para denunciar? Como as ONGs ajudam a diminuir os casos de violência? Os maus tratos e o direito dos animais está em discussão. Para participar desta discussão, nós estamos com a representante da ONG Arpias, Relações Públicas da ONG Arpias, a Michele Cristina. Nós também temos representantes da polícia, do Batalhão Ambiental, da PM da Paraíba, Tenente Vinícius, e também uma outra ONG, que é a Adota João Pessoa, que está sendo representada pela Poliana Dantas, que é membro fundadora. Sejam todos muito bem-vindos. Esse tema de maus tratos aos animais, é sempre bom a gente tentar contextualizar para as pessoas como é que está a situação atual, né? Quem tem algum dado para compartilhar para a gente começar a discussão? A gente tem os dados relacionados ao ano de 2014, que as denúncias ocorridas, pelo menos na Grande João Pessoa, chegaram a 32 boletins de ocorrências feitos. Então, após esse ano, a gente estava aqui conversando com o Tenente Vinícius, ele já tem os dados atuais mais recentes, que são de 2015 e 2016. E uma forte campanha de conscientização para a população, realmente não só a situação de maus tratos, mas também a situação de abandono, que também é crime previsto em lei, a Lei de Crimes Ambientais, 9.605, artigo 32, que frisa bem essa parte toda de maus tratos. E são dados crescentes, porém, até o ano de 2015 a gente viu que teve um topo e em 2016 estabilizou. Qual a quantidade de animais, mais ou menos, que nós temos atualmente? Na Grande João Pessoa, um número estimado é de 80 mil animais de rua. De rua? Nas ruas. E de violência contra esses animais de rua, foi detectado em torno de 1.500 a 2.000 animais que, de certa maneira, vieram mutilados, feridos e que foram resgatados no ano 2015. Tenente Vinícius, quais são os dados que o senhor tem com relação à polícia? Com relação ao Batalhão Ambiental, nós temos a estatística de 2015 e 2016. Em 2015 temos 119 autos de infração, ou seja, cada auto para cada infrator. E 25% em 2016 até agora. Aí você pode me perguntar, mas Tenente, será que as atividades do Batalhão Ambiental estão sendo menos efetivas? Aí eu te digo, não. Nós estamos trabalhando da mesma forma, de forma contundente, em coordenação com as ONGs que têm nos ajudado demais, inclusive com denúncias, tá certo? E acredito que existe uma conscientização da população. Quando a gente atua também de forma repressiva, existe também um efeito preventivo. A gente trabalha de forma repressiva e preventiva, tá certo? Então a gente acredita que houve essa evolução, inclusive com relação a dados de denúncias feitos junto ao CIOP, ao Centro Integrado de Operações Policiais, percebemos também essa diminuição. Com certeza absoluta, isso é uma atuação mais proativa do batalhão, nesse sentido. Isso em cada atuação, não necessariamente só tem um animal envolvido, né? Às vezes tem muitos. Tem vários, depende da situação. Pode ser que o infrator seja encontrado com 20 animais ou 25 animais, entendeu? Ou com um animal, basta ser configurado vários indivíduos com um animal só, porque está configurando o delito, a prática delituosa do crime de maus tratos. Michele, você acredita que tem muita subnotificação, muita coisa que acontece e não chega até a polícia? Sim, é verdade. As pessoas, muitas ainda, têm muito medo de fazer as denúncias, com medo de represálias, né? Porque muitas vezes a polícia vai, às vezes é o vizinho que denuncia, então as pessoas já sabem que foi o vizinho, as pessoas têm muito medo de estar denunciando. Depois que o animal sai do local, de sofrer represálias, e até mesmo o animal ficando, porque muitas vezes não é considerado maus tratos o que as pessoas falam. Então, os vizinhos têm atritos, tem questão de ameaça também.
a gente sempre frisa para as pessoas que fazem tanto denúncia para nós, para as ONGs, como para a polícia, que procurem realmente comprovar com fotos, com vídeos, que possam realmente até dar o flagrante mesmo, para que se caracterize maus tratos, um animal sendo espancado, mutilado, ou até mesmo estuprado, que a gente já teve casos de estupro também. Na Paraíba a gente já teve casos de estupro, que inclusive uma cadelinha faleceu e não aconteceu nada com o infrator, na época foi no interior e a cadela faleceu. Então a gente tem casos horripilantes que realmente nos revoltam muito, mas como ONG, tanto nós como o Adota João Pessoa, a gente não pode invadir uma casa, a não ser que realmente seja configurado maus tratos, porque já existe lei que a gente pode entrar, as pessoas podem até arrombar uma casa, mas para se evitar problemas, a gente sempre precisa da polícia. Então é importante que a gente esteja em parceria. Todo mundo arrombando. Exatamente. Se é um acompanhamento jurídico, né? E também por questão da nossa segurança, porque para mim mesmo, uma vez eu já fui enfrentar uma pessoa e ela me mostrou o facão. Então a gente tanto eu como Poliana, a gente tem histórias bem dramáticas até da gente entrar em comunidades de madrugada. Então a gente não pode ir sem a polícia, porque num caso desse, que se a pessoa mostra um facão para você, se você não tiver com a polícia, como é que fica? A polícia vai estar para defender a população. Então a gente sempre conta com o apoio deles para que esse tipo de situação não ocorra mais, né? Que a gente no começo passa por isso, mas é importante que com o decorrer do nosso movimento, da nossa luta, a gente realmente esteja com a polícia para salvar esses animais. Quando acontece de vocês terem alguém que sabe de alguma coisa, mas não quer falar, como é que se convence essa pessoa a fazer a denúncia? Na realidade, se ele não quer falar, não precisa se expor, mas que nos dê dados realmente concretos para que nós possamos ser a voz daquele animal que está ali numa condição, vamos dizer, indigna, né? E que passando por tortura ou por sofrimento, seja lá a condição que ele esteja, se é de maus tratos. Então, a gente pede para que eles nos enviem fotos, nos enviem qualquer coisa que embase aquele fato, que concretize, e aí sim a ONG atua. A ONG também tem todo um aparato jurídico, nós vamos até o local, independente de quem fez a denúncia, o fato vai ser averiguado, a gente entra em contato com o batalhão de polícia, vai até o local, se realmente o animal continua, permanece naquela situação, a gente mostra as imagens, já houveram casos que houveram a própria entrega voluntária no ato da visita, porque o cidadão se conscientizou, não, acontece, lógico que posteriormente isso já não é com a gente, é com a polícia sabe como deve proceder com relação a ele, mas o animal já sai na tutela da ONG. Nessas situações de maus tratos, a polícia vai realmente de suporte. A ONG é que se responsabiliza inteiramente, tanto pelas despesas dos animais, que já saem de lá diretamente para o cuidado veterinário, eles precisam passar por uma série de exames, até que sejam aptos a uma adoção responsável. Perfeito. Como é que a gente está de legislação, Anídia Vinícius? Com relação ao crime de maus tratos, tem a lei dos crimes ambientais, como a Poliana falou, que é a lei 9.605, que no caso, que disciplina o artigo 32, e causar maus tratos aos animais. Aí no caso é uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, isso é na esfera penal. Tem também a esfera administrativa, que no caso é que a pessoa responde na esfera administrativa e na esfera penal. No caso administrativa tem um decreto federal que é o 6.514, artigo 29, disciplina a mesma situação. Só que lá elenca R$500 a R$3.000 a multa, por indivíduo, por espécie. Certo. Então, às vezes a pessoa só paga a multa e não cumpre uma pena. Cumpre, com certeza. Cumpre também? Com certeza, porque está na esfera, nesse caso, passa para o âmbito judicial, né? São independentes, são esferas independentes. A administrativa, que no caso é a SUDEMA, que vai passar por um corpo jurídico, que vai a autoridade ambiental, tá certo? Que vai estipular a pena, ou vai majorar, depende da situação do infrator, vai minorar. Isso tudo depende da análise jurídica que é feita por lá. Cada situação tem uma situação, né? Porque às vezes tem uma situação de reincidência do infrator, também, a situação econômica, isso está tudo disciplinado nesse decreto, tá certo? Então isso tudo influencia, tem que passar pela análise. E também tem o poder discricionário do fiscal, que a gente vai no local e vê como a gente vai encontrar um animal, a localidade, como falei, também o histórico do infrator, isso tudo é relacionado com a verificação do fiscal. Aí tem primeiro o fiscal e a segunda oportunidade como a análise do auto, né, do auto de infração. Com relação penal, isso aí é para a esfera judicial, né? Primeiramente é um processo. Agora, diante dessa legislação que a gente tem, eu vou jogar para as ONGs. Ela é suficiente, na opinião de vocês? O que é que falta? Olha, sinceramente, às vezes a gente fica um pouco triste, porque a gente não vê as leis devidamente sendo aplicadas, né? Mas a lei como ela está hoje, ela é suficiente?
Eu acho que ela precisava ser bem mais Precisa de uma rigorosa. revisão. Mas, exatamente, a gente batalha por isso, inclusive lá em Brasília, vários protetores, inclusive tentando colocar realmente essas pessoas na cadeia. A gente não vê pessoas maltratando e matando animais na cadeia. E muitas vezes, esses valores que o policial citou, a gente acha que deveria ser revertido para as ONGs que socorrem esses animais. Né? Nós estamos superlotadas de cães e gatos, temos um agravo com animais de grande porte, que muitas vezes quando eles são maltratados nós não temos para onde levar, nem a polícia tem equipamento, não tem um carro para transportar esses animais também. Então a gente precisa muitas vezes da ajuda do centro de apreensões, do centro de zoonoses. Uma outra problemática é que o centro de zoonoses não recebe animais maltratados, só doentes, então pedem socorro às ONGs. Então assim, a gente vive... É meio que uma grande rede, todo mundo se ajudando, Exatamente, né? a gente precisa se ajudar, mas as ONGs têm um problema grande, porque a gente não tem abrigo. Né? São os espaços das nossas casas, os quintais, as varandas dos apartamentos dos amigos, a gente que nos ajuda. Realmente é um amor. Fora as dívidas que nós temos, nós precisamos sempre de ração. Para os animais de grande porte tem todo um cuidado especial também, porque a gente faz resgate de porcos, a gente faz resgate de galos, de galinhas. Pois é, a gente só pensa que é gato e cachorro, né? O Adota hoje, na realidade, ele tutela também alguns burrinhos que são retirados de situações de maus tratos e que estão em um terreno que é já do Adota João Pessoa hoje para esses animais de grande porte. Inclusive, eu queria até dar um intervalo agora, a gente dá uma pausa. No próximo bloco eu queria saber que características tem os maus tratos, se as pessoas podem ou não criar animais silvestres, se existe alguma coisa que permita ou é tudo ilegal. Fique com a gente volta já, aqui tem discussão.